Olá, o vídeo de hoje tem como objetivo esclarecer sobre o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, o ITCMD, conhecido como ITD, e a questão da progressividade desse imposto. Por quê? Porque muitos posts, reels, stories, seja lá o que for que está sendo compartilhado nas redes sociais, estão sendo compartilhadas, na maioria das vezes, de forma equivocada ou com informações insuficientes, muitas vezes só para movimentar aquela conta, ganhar alguma curtida, um compartilhamento. E é importante, então, a gente esclarecer que, primeiro, a progressividade ela não é nova, ela existe há pelo menos aí 10 anos, na verdade mais de 10 anos, porque o STF lá em 2013 já tinha reconhecido a possibilidade de aplicar a progressividade nesse imposto, e a única coisa que a reforma tributária fez foi o quê? Uniformizar a aplicação dessa progressividade. Então vamos entender como que essa progressividade funciona. Antes de eu explicar como é que ela funciona, primeiro nós temos que falar um pouquinho sobre o imposto, né, de transmissão, causa, morte e doação, o ITCMD, que é o nome correto e não ITD, mas não tem problema chamar ITD. O ITCMD, ele é um imposto estadual que não existia até a Constituição de 88, ele foi criado na Constituição de 88, permitindo assim que os estados arrecadassem receita na transmissão causa-mortes, ou seja, transmissão de bens em razão de falecimento, né, de abertura de sucessão para os seus herdeiros, em favor dos seus herdeiros, ou então pessoas que são indicadas em testamentos, os famosos legados, os seus legatários, enfim. E a doação de bens também em favor de terceiros, naturalmente. De modo que esse imposto, quando ele foi criado, ele tinha uma alíquota única. No caso do estado do Rio de Janeiro, era 4%. E era uma alíquota para tudo, pouco importava o valor daquele bem ou daqueles bens objeto de tributação. Em 2013, nós tivemos um julgamento que chegou ao STF, e ali o STF reconheceu que a progressividade, a aplicação de diversas alíquotas correspondentes a diversas bases de cálculo, como acontece com o imposto de renda, também poderia ser aplicado nesse imposto. E aí, em 2016, então, o estado do Rio de Janeiro implantou essa progressividade, especialmente no imposto causa-morte, na transmissão em razão da abertura da sucessão pelo falecimento do titular daqueles bens. De modo que nós tivemos assim várias bases de cálculos, várias alíquotas, nós temos ainda, que variam de 4% a 8%. Alguns estados não adotaram a progressividade e permaneceram com uma alíquota só. O que a reforma tributária fez? A reforma tributária resolveu, então, uniformizar essa tributação e exigindo, então, uma regulamentação uniforme com a aplicação da progressividade. E aí veio a lei complementar desse ano, a lei complementar 227 de 2026, que, entre outros assuntos tributários, regulamentou, não criou, veja bem, não criou, regulamentou para todos os estados a incidência do ITCMD, especialmente no que se refere à sua progressividade. Então, aqueles estados que não têm alíquotas progressivas terão que colocar causa-morte, doação. Aqueles que já têm, só tem que ajustar ali com relação à lei complementar. Bom, primeiro, como que funciona essa progressividade? A progressividade, ela funciona em que forma? Nós temos a primeira base de cálculo, uma alíquota de 4%, vamos trabalhar de 4 a 8, né? Uma alíquota de 4%. E aí é que essa base de cálculo é o valor ali, a totalidade do bem ou daqueles bens envolvidos naquela tributação. Tudo que exceder, tudo que passar esse valor dessa base de cálculo, esse excedente tem uma tributação diferenciada. Então, por exemplo, em vez de 4%, 5%, por exemplo, 4,5%, enfim. Cada vez que eu tiver um valor excedente, esse valor excedente
aplica-se a alíquota superior. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter aqui em mente é que essa progressividade ela não abrange de forma universal a totalidade de bens. Não é porque totalizou X, como acontece no imposto de renda, que vai ser aquela alíquota, não. Até determinado valor é uma alíquota, aquilo que passar esse determinado valor é outra alíquota, e assim sucessivamente. E o segundo ponto, essas alíquotas, elas devem respeitar ao limite imposto pelo Senado Federal, que no caso é 8%. Então, se algum estado, porventura, tiver aí uma alíquota de 11%, ela terá que, na verdade, ela já teve que ajustar a lei complementar, reduzindo a 8%. Então, as alíquotas não podem ultrapassar o percentual de 8%. Então, essas duas informações são extremamente importantes para a gente entender como funciona o ITCMD. Porque muito se fala em sucessão patrimonial, em organização de patrimônio, muito se fala, vamos evitar inventários, imposto para cá, imposto para lá, planejamento sucessório, e fica muitas vezes essa dúvida por conta dessa disseminação aí de informações que são ou equivocadas ou não são completas, tá? Então, primeiro, progressividade existe aí há pelo menos 10 anos. E segundo, existem, então, essas regras específicas, né? Da diferença da alíquota somente no excedente e não pode ultrapassar 8%. A realidade, ela vai mudar para aquele estado que não utilizava uma alíquota progressiva. Estados que já vinham utilizando alíquotas progressivas são pequenos ajustes com relação à lei complementar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.